Hola muchachos y muchachas, vamos a empezar nuestra classe? Bom, aí estão os nossos pontos de apoio, caso alguém necessite de alguma ajuda. Vai lá, pega a apostila e abre na página 91. Hoje nós vamos falar sobre o pretérito imperfeito. Nosso objetivo é conhecer esse tempo verbal e quando utilizá-lo. Bom, primeira coisa que eu tenho para falar. Esse slide que está aparecendo aí, vocês vão ver que não é o que está na página 91. É só mesmo um conteúdo. Esse slide que está aí, ele está lá no seu indicador do caderno de atividades na mesma lição. Então, não precisa copiar. Quem quiser, é só pegar lá na lição referente a que está esse conteúdo, só que no caderno de atividades, tá bom? Bom, vamos falar um pouquinho sobre o pretérito imperfeito, um tempo verbal que vai existir tanto em português quanto em espanhol e tem o mesmo funcionamento. Ou seja, se você entende a função e o uso do pretérito imperfeito em português, automaticamente você vai entender em espanhol. Para quem não entendeu em português, está aí uma oportunidade de aprender. En español se suele utilizar el pretérito imperfecto para describir acciones pasadas y acabadas que se realizaban habitualmente. O que isso significa? Tanto em português quanto em espanhol, o pretérito imperfeito é o modo verbal que é o tempo verbal, na verdade, que nós utilizamos para descrever ações passadas que não ocorrem mais atualmente e que eram realizadas com muita frequência. Eram hábitos. Nós fazemos isso em português instintivamente. A gente faz isso sem pensar em português. E em espanhol também acontece a mesma coisa, né? Então, se eu fazia uma ação lá atrás que eu não repito hoje, eu uso normalmente o pretérito imperfeito. Nós vamos ter as terminações padrões para os verbos regulares e vamos ter as terminações irregulares. Vamos falar um pouquinho primeiro das terminações regulares. Então, todos os verbos em espanhol que terminarem com a desinência AR, ou seja, da primeira conjugação, vão ter as seguintes terminações: aba, abas, aba. Abamos, abais, aban. Segunda ou terceira conjugação, terminados em er ou ir, tem a mesma terminação. Então, ia, ias, ia. Íamos, iais, iam. Então, essas são as terminações dos verbos regulares. E os verbos irregulares? Solo los verbos ser, ver e ir são irregulares e sofrem uma alteração em seu radical. Ou seja, só existem 3 verbos irregulares dentro do pretérito imperfeito. São eles: verbo ser, verbo ver e verbo ir. Como é que esses verbos ficam? Verbo ser: yo era, tú eras, usted, él o ella era. Nosotros éramos, vosotros erais, usted, ellos, ellas eran. Ver: veía, veías, veía. Veíamos, veías, veían. E o verbo ir: iba, ibas, iba. Ibamos, ibais, iban. Estas acciones habituales pasadas pueden aparecer introduzidas por expressões como, ou seja, normalmente, e mais uma vez, isso vai acontecer tanto em português quanto em espanhol, quando a gente vai falar de uma ação passada que era habitual e que não acontece mais atualmente, nós usamos umas expressões de introdução. Em português tem as suas, hoje a gente vai falar do espanhol. Vamos ver que expressões são essas? A veces, algunas veces, los viernes à tarde, então pode ser qualquer dia da semana com qualquer período do dia. Los fines de semana, los domingos, siempre, a menudo. O que é o a menudo? Seria o nosso de vez em quando. Generalmente, usualmente, todos os dias, antes, en el pasado, e etc. Ou seja, existem outras expressões. Essas são as mais comuns.
Algumas observações. O pretérito imperfeito também se utiliza para descrever circunstâncias e condições que marcam uma ação passada. Ou seja, às vezes é uma ação que não acontecia com frequência, mas foi uma ação muito importante. Então, eu uso normalmente o pretérito imperfeito. Estas circunstâncias e condições podem estar no processo ou acabadas. Referir-se ao tempo, clima, localização, idade, aparência física, estado emocional ou mental, atitudes ou crenças. Ou seja, são situações pontuais que podem terem sido terminadas ou não, mas que foram importantes, tiveram relevância. Aí ele dá alguns exemplos. Aquela tarde llovía intensamente. El verano viajava com minha família e de meu amigo. Ou seja, nos verões ele viajava com a família do amigo, né? Falando de um tempo passado. El reloj de pared estava no centro do salão, indicando a localização de algum lugar. Jaime tinha 25 anos quando comprou seu primeiro auto. Idade, então marca um acontecimento único numa determinada idade da vida. Sem dúvidas, Angélica era preciosa naquela época. Ele estava muito tranquila, confiava em sua suerte, estado emocional, crenças. Estela lutava por seus direitos. Atitude. Vamos praticar? Façam os exercícios, encaminhem para o meu e-mail até o dia 5 de novembro. Hagan los ejercicios con atención. Cuídate, estaremos juntos muy pronto. Hasta luego.